Amém. Vamos orar aqui pela vida do Tiago, que o Tiago quer compartilhar algo de Deus. Eu falei com ele no início da semana aí. Como eu falei, algo que a gente queria fazer já há algum tempo já, mas muitas coisas acontecem, né? E eu creio que esse é o tempo, né? Do que Deus quer fazer no nosso ministério, né? Nosso ministério eu não falo aí, que eu falo, nosso ministério é a nossa igreja, né? Deus tem movido algo diferente com a nossa igreja, né? Como sempre tem feito, né? A gente sempre escuta que a nossa igreja é o celeiro de pessoas que vai ser enviadas, né? Mas não é só isso que Deus quer fazer, né? Deus quer fazer mais do que isso, né? E se a gente, ontem eu quero compartilhar com vocês, não eram todos que estavam aqui, eu não sou uma pessoa muito de ter visão, mas ontem na oração Deus me deu uma visão de um tubo, de um túnel descendo do céu e o rio de Deus fluindo, né? E só que tinham pessoas que não estavam alinhadas nesse tubo. A gente também é a conexão. E o tubo descendo e o tubo, a água fluir, você tem que estar conectado, né, para o cano escorrer a água. E tinham pessoas que não estavam alinhadas. E Deus falou, é tempo de alinhamento, né? A gente alinha áreas da nossa vida que a gente precisa deixar para que o rio flua através de nós, né? Não só para que a gente receba de Deus, mas que a gente transborde na vida das pessoas, amém? Feche seus olhos, vamos orar pelo Tiago aqui. Pai, eu te agradeço por esse tempo, por essa tarde, Pai. Eu sei que o Senhor já tinha preparado na tua agenda, Pai. Nós fazemos planos, nós fazemos projetos, mas a palavra final é tua, Pai. E eu sei que o Senhor tem algo preparado para compartilhar conosco nessa tarde, Pai. Eu oro te agradecendo e teu Espírito tem liberdade, como o Senhor sempre tem, Pai, no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa tarde, obrigado. Bom, a gente está muito feliz e muito nervoso ao mesmo tempo. Não parece, mas eu estava até falando com o pastor Samuel, como é difícil, assim, é a primeira experiência que eu tenho de preparar duas palavras. O que você está fazendo aí? Meu maestro fora do lugar, gente, espera aí, deixa eu arrumar aqui. Rapaz, Deus abençoe, agora vai. Então, assim, a gente está nervoso porque eu tive que preparar. A Tati falou assim, você vai preparar uma palavra e vai ministrar no Move? Eu falei, não, né, porque tem gente que participa dos dois cultos e aí vai falar assim, nossa, o cara está falando a mesma coisa. Então, assim, hoje ainda tive a experiência de preparar duas palavras. Eu falei, Deus, fala comigo duas vezes, por favor. Mas, graças a Deus, Deus tem nos usado e a gente tem criado esse elo. E o que Deus falou para mim é muito interessante, a Cíntia que perguntou, está aí, é o caminho do rei. É a mensagem que eu quero falar hoje. Todos nós temos um chamado, todos nós fomos colocados no propósito de Deus para algo na terra. Nós não viemos aqui simplesmente para viver uma vida comum, mas muitas vezes a gente percebe que um adolescente, ele tem uma capacidade de tantas palavras de Deus, tanta memória e tantas construções de sonhos futuros, mas ele tem uma dificuldade de se consolidar na onde ele está inserido. Nessa tarde eu quero quebrar uma palavra que hoje é muito evidente e se fala muito mais explicitamente sobre aborrecência, sobre adolescentes rebeldes. Vivemos uma geração, um mundo onde a rebeldia ela tem propagado e agora isso tem estado inserido dentro das igrejas, dentro das casas. Os pais perderam os controles com os filhos, a igreja, a liderança perdeu o controle com a juventude, porque de fato nós temos que entender que Jesus está voltando, amém? Então eu quero que vocês participem dessa história comigo. Eu quero falar de um personagem, mas antes eu quero que você olhe para você, porque nessa tarde eu quero ser o mais rápido possível, que nós vamos orar por vocês. Muitos adolescentes ainda não sabem para que se faz presente num culto, por que participa de tantas coisas, por que está inserido numa família. Então, quem não me conhece? Alguém não me conhece aqui? Você não me conhece? Poucas pessoas. Tá. Tem uns que me irritam um pouco quando faz isso. Estou nervoso. Então, assim, nós estamos líder de jovens. Eu sempre costumo falar que eu estou, que a vida com Deus é um processo, é uma caminhada. Então, eu e a minha esposa estamos líder de jovens. Temos 2 filhos e hoje eu estava ali pensando que como que é a plenitude do reino. Que vocês sonhem um dia em viver o que eu vivi hoje. Realmente a presença de Deus se faz presente, mas na hora do louvor, eu consegui com que eu tivesse uma conexão com Deus, como uma pessoa tão especial, que falei, Deus, como eu sou especial. Hoje eu estou aqui como um convidado de um amigo,
e para pregar, e um dia eu estava sentado e falava, um dia eu quero pregar. Vocês adolescentes precisam almejar esse crescimento natural da vida. Só que mais do que isso, eu falei assim, e hoje eu estou para pregar num lugar que eu sou inserido, a igreja, porque o mais difícil, convites lá fora, talvez é mais fácil que você pregar dentro dos ministérios, dentro da igreja, esses convites internos. E aí eu olhei para o lado, eu falei assim, poxa, eu fiz uma oferta, fiz um pix para a igreja de oferta, eu estou com a minha família, trouxe visitante. Quem não trouxe visitante? Eu vim convidado e trouxe visitante ainda, tá vendo? Miguelzinho está ainda passando por um processo de ser inserido. Não passa vergonha, o Miguel acabou de se tornar um adolescente e nós estamos cuidando dele. Nós estamos como pais entendemos a responsabilidade de cuidar dele para essa mudança de vida, né? Esse processo de agora não estar mais com o tio Fábio e começar a participar aqui. Então a gente não empurra, a gente não impõe, a gente quer que ele de fato receba uma presença de Deus e que ele queira viver isso. E você jovem também, você adolescente, jovem mais tarde, tá vendo? Mas você que é adolescente vai virar jovem, você também precisa ter esse sentimento todo momento que você está aqui. Essa música que nós cantamos, inclusive talvez para o final, achei interessante, Voltar ao Primeiro Amor, que música fantástica. E é de verdade o que eu quero falar, porque eu quero falar sobre um personagem, e que você olhe para esse personagem e você comece a perceber quem é você no reino. Quero falar sobre Davi. Todos nós temos um chamado de Deus. E se você, adolescente, ainda não sabe qual é o seu chamado, e eu não falo chamado de nações, eu tenho chamado para ser... Não é isso. É porque eu fui chamado, porque o que eu imagino no ventre, quando nós entramos ali e ganhamos a plenitude de ser gerado, é como se no céu Deus falasse, Tiago, é você. E aí ele traz uma aprovação para uma gestação. Uma gestação traz uma vida. E agora nós estamos aqui, já passamos o processo de criança e estamos inseridos num período de adolescência, mas nós muitas vezes perdemos a grandiosidade desse período, porque ou nós não queremos passar por esse período, queremos viver a infantilidade da criança, sermos sempre crianças nos comportamentos, ou o que mais tem acontecido e tem sido o pior e mais prejudicial, é o avanço daquilo que nós estamos inseridos, de querer já ter um comportamento de jovem, de querer se comportar dentro da sua casa primeiramente, como um jovem, como uma pessoa autodecidida, ou que tenha uma liberdade de decidir as escolhas, e isso tem prejudicado os adolescentes a entender o que Deus quer com eles. E Davi, ele teve uma experiência, eu quero falar sobre 3 pontos, mas eu quero falar também sobre a questão da oferta que nós falamos aqui. É algo que eu percebi ali, Deus falou comigo, e eu tento trabalhar com os nossos filhos. Vocês já administram dinheiro, porque o mais difícil não é administrar o que eu tenho, o mais difícil é administrar o que é dos outros. Quando nós administramos mal o nosso comportamento de gasto com os nossos pais, querendo tudo na hora errada, colocando os nossos pais a fazer dívida, tem pai que não sabe, por não saber falar não, a gente começa, pai, eu quero isso, e os nossos pais compram coisas, se apertam, você não sabe o que está acontecendo. Você é adolescente, você precisa sentar com os seus pais e falar assim, pai, como que está a nossa vida financeira aqui em casa? Porque você não pode trabalhar no lugar dele, mas você pode interceder enquanto ele trabalha. Eu tive muitas vezes escolhas de desistência de empregos e bons empregos, porque eu tive o meu filho sentando comigo, e muito mais novo do que ele está, falou, pai, eu não consigo, está muito ruim para mim esse trabalho seu de viajar muito, para mim como filho isso está fazendo mal. E eu falei, filho, aguenta um pouco, eu vou me organizar, porque eu preciso priorizar. E hoje, graças a Deus, eu consegui colocar a minha vida, mas a importância que nós temos como adolescente na vida financeira da nossa casa, a gente não imagina. Não se trata sobre aquilo que nós carregamos de dinheiro, não é sobre o que eu tenho na conta, é sobre o quanto eu posso gerar na conta dos meus pais. E isso é muito mais difícil, mas se você aprender a cuidar do dinheiro dos seus pais, certamente você vai ser um adulto próspero e organizado financeiramente. Porque o mais difícil é o que eu falo isso, ainda mais que depois que você casa, você junta um dinheiro só, e aí você tem que, a esposa fala assim, eu posso comprar isso, até criar essa cultura, fala, não, você não precisa pedir, e é um dinheiro da família, os nossos filhos têm aprendido, é um dinheiro da família, então vocês têm sim dinheiro, vocês já administram o dinheiro dos seus pais, procura sondar como que você tem cuidado do que tem entrado dentro da tua casa, amém?
Agora, voltando para a história de Davi. Então, Davi é um adolescente. Então, para quem não sabe, a história que eu vou contar está em 1 Samuel 16, de 1 a 13. Deixa eu ver se eu consigo ler por aqui. 1 Samuel 16, de 1 a 13. Não, de 11 a 13 só. Esse é o que eu vou pregar à tarde, tá vendo? Vamos lá. Foi? Então perguntou a José: esses são todos os seus os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o que está lá no campo, mas ele está cuidando das minhas ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui e não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo e de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-o e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo, ungiu na presença dos seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito Santo aparou em Davi, e Samuel voltou para Ramá. Nessa história, o que a gente percebe é os comportamentos que a gente precisa melhorar, talvez se está bom, ou corrigir dentro da rota de um adolescente. Como eu disse, todos nós temos um chamado, e você não foi chamado para fazer as coisas só depois de adulto para Deus. A partir do momento que nós nascemos, nós já podemos viver a plenitude do que Deus tem para nós, a partir da afiliação, do reconhecimento do que Deus é na minha vida, mais do que Senhor. Quando Deus se torna Pai, eu tenho uma liberdade sobre o reino, uma liberdade sobre as coisas. O Miguel, ele tem uma unção especial sobre curar sobre enfermos. E o Miguel sabe disso, ele carrega isso, e todas as vezes que a gente está com dor, ele pergunta se pode orar pela gente. Uma crença que não fui eu que construí na vida dele, não foi minha esposa, mas foi uma experiência que ele teve um dia como criança. Eu caí deitado, só estava eu e ele em casa, e eu caí deitado, nunca tinha tido aquela dor muito forte da cabeça, e eu caí perto da escada, e ele era bem pequeno, acredito que ele tinha menos de 4 anos de idade, eu acho assim, mas muito pequeno, e ele se assustou, mas ele perguntou para mim: pai, eu posso orar por você? E eu já não sabia nem o que eu falei, é a única coisa que eu tenho aqui, nem levantar para não deixar ele assustado, e eu conseguia, e o Miguel orou por mim, instantaneamente a minha dor de cabeça foi curada. E já teve outras experiências disso, e a gente quer cultivar. O Miguel tem experiências de ouvir, muitos sonhos com Deus, essas visões que o Dé fala, eu acho fantástico. O Miguel tem muitas essas coisas com Deus, mas a gente precisa entender por que Deus dá isso para a gente, ou para que Deus dá isso para a gente. Uma das coisas que eu acredito que quando Deus dá as visões para a gente, primeiro é para um reconhecimento daquilo que eu sou e a limitação do que eu sou para sempre servir. O que acontece muitas vezes nesse tempo que a gente vive, é que Davi tinha irmãos que não estavam prontos para servir, primeiro dentro de casa. Se a gente olhar a história, quando Samuel está ali para ungir, todos os filhos estão ali de Jessé, mas Davi estava fazendo o quê? Servindo o pai, trabalhando, estava dentro de casa fazendo aquilo que precisava ser feito. Não adianta, adolescente, você ser fantástico dentro da igreja. Não adianta aqui vocês cumprirem as escalas e terem ali o André e a equipe. Olha, eu quero trabalhar, eu quero ser ativo. Isso é muito importante, sim. Mas isso é resultado daquilo que você é dentro da tua casa. Se você quer que o óleo caia na sua cabeça e você viva um reino em Deus, porque ser rei, primeiramente a gente já tem um reinado. A nossa casa, ela já é um lugar para que nós possamos reinar em Deus. E aí a gente muitas vezes, como adolescente, nós queremos ser muito fera dentro da igreja, mas nós temos dificuldade de respeitar um vai lavar a louça. Davi estava ali fazendo o que tinha que fazer, porque cuidar de ovelha, não sei para quem vocês, acho que nem vão saber o que é cuidar de uma ovelha um dia, ou pisar no meio do mato com aquele fedor de coisinhas de bichos, mas é um lugar sujo. Davi provavelmente não estava limpo, como os irmãos estavam, mas ele estava servindo o seu pai. Quer viver coisas grandes dentro da igreja, quer viver coisas grandes aqui no Wake, sirva melhor dentro de casa. Se você é bom, melhore naquilo que você faz, surpreenda, porque a gente cria uma limitação de fazer só aquilo que as pessoas esperam da gente. Nós não vamos espantar Deus nunca fazendo coisas que Ele nunca pediu. Ele nunca vai falar assim: uau, Tiago está pregando, arrebentando, eu nunca pedi para ele fazer isso. Não,
nós não surpreendemos a Deus, mas nós cativamos as pessoas sobre Deus que nós carregamos com atitudes que surpreendem pessoas. Pessoas sim nós podemos surpreender. E antes de eu ter fidelidade, antes de eu ter compromisso, antes de eu ter aliança, antes de eu pagar lanche um para o outro e ter essas coisas, qual foi a última vez que você fez algo diferente? Falou assim, olha, eu não tenho dinheiro, mas eu, mãe, pai, eu vou preparar o seu jantar, fica lá, que a hora que você chegar a mesa está posta. Eu vou servir vocês. Nós queremos fazer muito para os de fora, e isso não é ruim. O problema é que nós não podemos desprezar quem está dentro. Davi, ele não estava preocupado com a unção, Davi não estava preocupado com Samuel, Davi não estava preocupado com o processo de quem ele ia ser. Talvez ele tinha tanta convicção de quem ele já era, que ele estava fazendo o que tinha que fazer. Adolescente, se você quer crescer em Deus, faça o que tem que fazer no seu período de adolescente. Não atropele as coisas. Não queira ser criança, porque já acabou o seu tempo de criança. Mas também não queira ser jovem antes do tempo. Relacionamento, namoro, isso não é para você. Não atropele. Porque se Davi não reconhecesse, não tivesse no lugar certo, na hora certa, ele não ia viver o que ele viveu. Tanto que Davi, ele teve a capacidade de ser ungido 3 vezes. Davi foi ungido não só uma vez, Davi foi ungido 3 vezes. E a gente precisa entender que o reconhecimento de Deus não é sobre pessoas, mas o reconhecimento de pessoas é sobre Deus. Nós estamos invertendo as coisas muitas vezes dentro da igreja, porque nós queremos que as pessoas enxerguem muito mais a gente do que aquele que a gente carrega. A divisão, muitas panelinhas dentro dos ministérios, muitos adolescentes que andam com alguns e não andam com todos, por quê? Talvez seja essa pessoa que você não anda, que é a única pessoa, que seja a ferramenta que Deus espera que você se conecte para que você avance naquilo que Deus espera em você. Precisamos mudar o nosso comportamento como igreja. Jesus está voltando. Davi entendeu. Então, o primeiro passo, esteja fazendo as coisas certas primeiro dentro da tua casa. Davi não estava servindo outro lugar a não ser o seu pai e as ovelhas do seu pai. Vocês estão entendendo? Amém. Segunda coisa. Então, como eu falei, ele foi ungido, né, primeiro com 14 anos. Depois, a segunda vez que ele foi ungido foi para os homens de Judá, para ser rei de Herom, né, foi um lugar. Depois ele foi para as 12 tribos, foi ungido por os anciões nas 12 tribos. Então Davi foi ungido 3 vezes. Então o que eu quero passar para vocês, o primeiro ponto é esteja fazendo as coisas certas. A segunda coisa é mantenha-se na direção e na obediência. Porque eu fico imaginando, quando Davi chegou lá, não estava entendendo nada com nada, falou, é você, e aí tinha a questão da beleza, tinha a questão das coisas. O que eu entendo da palavra quando descreve na Bíblia sobre o físico de Davi, de cabelo, de olho, de tudo? Porque nós temos perdido adolescentes, porque ele já criou um preconceito sobre si. Para de se preocupar com o que as pessoas, ou da forma que as pessoas enxergam você. É o que Deus vê de você, e é o que você vê de Deus. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, se o projeto de Deus, quando Ele estava ali com a Trindade fazendo você, Ele decidiu fazer algo parecido com Ele, como que você pode dizer que você é feio? Como que você pode criar tantos defeitos numa pessoa que é parecido com Deus? Ou você não reconhece Deus como seu Criador, ou você está bloqueado e você precisa liberar isso na sua vida, senão você não avança. Não é sobre o que as pessoas pensam de mim. Para de querer, muitas vezes a gente está tão preocupado com as pessoas que a gente quer trocar roupa nova, celular novo, as conexões estão muito baseadas sobre o que as pessoas têm, não o que elas são. Adolescentes vivem isso, essa escolha de que, olha, com você eu ando porque você tem isso, não é sobre o que as pessoas são. E eu vou falar uma coisa para você, eu tenho aprendido muito da minha vida, demorei infelizmente, mas eu aprendi a me conectar com pessoas que têm menos do que eu, e eu não estou falando de financeiro, eu estou falando de coisas que eu posso suprir na vida delas, porque aqueles que têm mais do que você, muitas vezes é muito mais difícil essa conexão. Eu trabalho em alguns lugares, ontem a gente estava numa reunião da equipe dos jovens, definindo algumas coisas, e um pouquinho antes a gente estava os 4 conversando, eu recebi um áudio de uma menina, inclusive de uma empresa que eu estou trabalhando, fazendo consultoria em Barueri, e eu não descartei ela, mas na verdade eu não aprovei, porque eu tinha que aprovar algumas pessoas para contratação, e ela, como chegou atrasada na conversa, assim, demorou 2 dias, falou, olha, eu não consigo te contratar porque você é de Osasco e a vaga é para Barueri. E aí ficou essa conversa, eu segui o dia inteiro e tinha áudio dela que eu não tinha escutado. Aí quando estavam ali, nós 4 tentando conversar ali, era um assunto que não... Aí eu fui lá e liguei o áudio, inclusive saiu para eles ouvirem. Aquela menina falou assim, olha, você pode me dar uma atenção rapidinho, isso à noite? Aí eu falei, pode falar. E ela gravou um áudio
E ela falou assim, olha, eu entendo que você não pode me contratar, porque a questão de mais passagens, eu sou de um bairro para outro, Osasco, acaba tendo que pegar metrô, não é tão fácil quanto Campinas. Mas eu estava fazendo as contas aqui, eu preciso desse emprego, me dá uma força. Eu assumo uma das passagens, então eu pago parte de era 4 passagens, como onde você contrata só dá 2 passagens de volta. Eu assumo, eu tiro da minha despesa, porque eu tenho uma filha pequena, e eu não sei mais o que fazer, e eu preciso desse emprego. Aí eu te pergunto, você faz o quê? Você não é dono da empresa, você só é um cara, gestor, que está prestando consultoria. Mas é o momento de eu falar assim, o áudio, todo mundo ouviu, eu falei, olha, faz o seguinte, descansa esse final de semana, vai orar, fica em paz, Deus está na frente das coisas. Segunda-feira eu vou estar em Osasco, que eu vou estar inaugurando uma unidade lá com franqueado. Vai lá e encontra comigo, vamos conversar. Vou ser sincero para vocês, eu não sei o que eu vou fazer. Mas esse áudio não veio para uma pessoa errada. Eu creio que Deus vai fazer alguma coisa, eu creio que eu vou achar uma oportunidade de ajudar aquela pessoa, porque alguém já fez isso por mim. Muitas vezes a gente cria conexões de grandiosidade, a gente quer estar sempre próximo das pessoas que está fácil para a gente andar. Aquele que não tem problema, aquele que não fala palavrão, aquele que está de boa em casa, a gente não quer conectar com as pessoas que não têm o perfil que me agrada, enquanto Deus espera que a gente se conecte com as pessoas que precisam daquilo que você carrega. E Davi entendeu isso, chegou lá e falou assim, é isso que eu tenho e tal. O que Davi fez depois que ele recebeu a palavra? Davi, ele não saiu soberbão e saiu tirando a cara dos irmãos, ele voltou a cuidar de ovelhas. Deixa eu dizer algo, hoje nós vamos orar por vocês, para que vocês criem uma convicção daquilo que Deus tem para vocês, mas não desperdice, porque você sabe o que Deus quer de você. Tem muita gente que Deus ainda não entregou grandes coisas no tempo de hoje, como adolescente, porque se entregar, você destrói a tua casa, você destrói as suas amizades, você destrói a sua célula, você se destrói, porque o único problema que destrói o ser humano é dar aquilo que ele não precisa na hora que não se convém. Deus, ele tem coisas grandes para a gente, mas no processo de grandiosidade, dentro do processo, você pode ser um grande adolescente, mas jamais você vai ser um grande homem agora, jamais você vai ser uma grande mulher agora, mas Deus tem espaço para todos. Isso prova, porque ele chamou um adolescente, falou assim, eu vou te preparar, toma óleo na cabeça, mas vai voltar a cuidar de ovelha, porque você é um pastor, mas não é para agora. Mas vai brincar de ser pastor, gente, vai viver essa chamada. Eu duvido que Davi não organizava as ovelhas lá e pregava para eles depois daquilo. Eu fico imaginando, eu sou meio doidão, eu acho que se eu vivesse isso, eu ia fazer isso. As ovelhas, bé, amém, receba, entendeu? Não tem o cheio, o ou, tem o bé. Mas vai viver isso. Se você quer ser um pastor, quantas vezes você já orou dentro da tua casa? Para almoçar, para jantar? Os nossos filhos sabem, mesmo a gente não estando lá em casa. A Helena já cobra lá, quem orou? A gente tem essa cultura de oração, orar para dormir, eles vão para o quarto antes, um ora pelo outro. Porque se você não faz dentro de casa, você vai fazer se você não faz para as ovelhas. Você vai encarar os bodes quando? Se você não estiver pronto, o lobo te come. Davi voltou para entender que, olha, não é para agora, mas Deus não muda aquilo que Ele falou que você vai ser. Agora você pode mudar se o que Deus falou que você vai ser. Isso se chama livre-arbítrio. Adolescentes desistindo da vida. Vamos aí agora, setembro de Jonas, é isso? Legal. Vamos entender o que a gente tem para agora, entender as histórias, entender aquilo que a gente pode inserir dentro da Bíblia. Todos os ensinamentos da Bíblia não é para que a gente enxergue as pessoas daquilo que elas foram, é para entender que alguém já foi alguma coisa, que eu posso repetir ou deixar de ser. Ali na Bíblia a gente tem cópias de pessoas que, olha, esse aqui eu quero ser igual. Sim ou não? Quem quer ser igual Pedro? Quem quer ser igual Paulo? Agora, quem quer ser igual Judas? É a sua escolha, querido. A Bíblia está carregada de pessoas, exemplo, para a gente olhar e replicar, ou renunciar, falar assim, isso eu vou fazer o inverso, e dá certo. Não existe em Deus vários caminhos, ou é o certo ou é o errado. E a gente precisa olhar isso como adolescente, como que você está nesse comportamento. Então o primeiro passo, se você não sabe ainda o que Deus espera de você, nós vamos orar. Segundo passo, se você já sabe, mas você está perdido nos comportamentos da tua casa, nós vamos orar para que você volte a restituir esse seu comportamento dentro da tua casa. Porque a gente não pode mudar o que Deus diz, a gente precisa melhorar. O que Deus diz está dito, mas a gente precisa melhorar. Se aprontar para ser jovem, sim, mas querer ser jovem, não. E a gente precisa entender isso. Como que eu apronto para ser jovem? Recusando aquilo que não se cabe para mim agora. É para namorar agora? Dá certo?
Então, por que vocês querem? Entende? Por que é só, mãe, faz isso, daqui a pouco eu vou? Por que tantas respostas daquilo que é para ser imediato? Você nunca vai esperar os seus pais, pai, leva eu para o shopping. Vou te levar. Mas pode ser daqui a pouco? Não, não, pai, é para agora. Se a sua vida é para agora, você precisa mudar o seu comportamento do agora para os outros. Nós precisamos entender que as pessoas esperam que a gente entregue aquilo que é importante para nós. E a gente precisa restaurar isso na juventude. Nós não somos jovens e adolescentes rebeldes. E por que agimos como tais? A presença de Deus, ela é importante e é fundamental aqui dentro da igreja. Mas a presença de Deus não é como uma fumaça. Tem gente que acha que a presença de Deus é algo que é como aquela fumaça que você liga, a hora você fecha a porta, a hora tem uma regulagem. E aí tem hora que você vê aquela nuvem de glória aqui, de repente sobe. Não, a presença de Deus não é isso. A presença de Deus é aquilo que eu carrego. É a história, é sobre o que eu tenho, é o que apertar. Quando aperta vocês que tiveram problemas, estão com dificuldades essa semana, é para Deus saber o que os problemas, eles não são nada mais, nada menos do que uma prensa para saber o que sai de você em tempos de desafio. Porque com certeza Davi foi desafiado e foi muito afrontado. Imagina os irmãos de Davi depois daquele dia. Imagina o comportamento de ficar provocando, e o Davi ter que se manter com uma posição de não ser arrogante, de manter uma postura com os irmãos. E aí muitas vezes a gente quer ser diferente com os nossos irmãos, que talvez nem está dentro da igreja. E a gente quer enfiar Jesus goela abaixo, não funciona. Jesus, ele não é ensinado falando, Jesus é ensinado sendo. É o que eu sou, o que eu mostro para as pessoas que Jesus existe. Não é o que eu falo. Porque se as coisas não se conectarem em comportamento e palavra, você se arrebenta. E eu entendo isso hoje porque por muitas vezes, por muitos anos na verdade, eu falo assim, poxa, por que eu não prego? Por que eu não faço as coisas? Graças a Deus, na época ninguém me deu um microfone. Eu tinha me arrebentado e arrebentado muita gente. Não é porque eu ia falar besteira, é porque eu ia entregar a palavra, mas eu era vazio de Jesus. E eu estava muito tempo dentro da igreja, não estou falando de quando eu era molecão não, gente. Eu cresci num berço evangélico, apesar da minha história. Inclusive, eu estou lançando 4 livros, para quem não sabe. Berço ou manjedoura, nós não escolhemos a família que nascemos. Paternidade em AD, que é Encontrando Amor em Deus. Sim, eu aceito, que é de casamento. E Aprendendo com os Filhos, que eu conto a história dos meus filhos. São os 4 livros que eu escrevi, logo está saindo aí. Porque assim, a gente precisa avançar. Eu já não vejo mais, eu preciso achar mais formas de levar Jesus. Como que eu posso levar Jesus? Os meus testemunhos, quem teve no encontro de adolescentes, eu contei a minha história. Dali as pessoas ficaram falando na minha cabeça, olha, você precisa escrever. E o livro saiu. Mas eu não tenho intenção nenhuma de ganhar dinheiro com o livro. Eu estou falando que a gente carrega sempre uma mensagem que não precisa ser dita para alcançar alguma pessoa. Você, adolescente, tem alcançado quem dentro da tua casa com o seu comportamento? O óleo já é estabelecido. Ninguém está aqui por acaso. Ninguém vem para a igreja e vive a igreja todos os dias por acaso. Tem os visitantes que acabam se conectando, eles precisam ter o amor de Deus, se encontrar com o primeiro amor, isso sim. Mas a partir do primeiro amor, a volta nossa, o abandono é uma escolha. Porque Deus faz com que as pessoas se conectem com outra, até que ela chegue dentro de uma porta e se achegue a Deus. A partir daquele momento são escolhas. Por que vocês adolescentes estão aqui? Então o primeiro passo, que a gente reconheça, qual é o chamado? Qual é o reino que Deus tem para a minha vida? Porque você precisa estar pronto agora, mesmo que não seja para assumir um reinado hoje. Ninguém assume um reinado na idade que vocês estão. Mas ninguém assume um reinado adulto se não se preparar na idade que vocês estão. Hoje, eu estou fazendo coisas que eu deveria ter feito na idade de vocês. E eu reconheço isso. Mas me faltou muito mais informação do que vocês têm. Não desperdicem isso. Talvez vocês critiquem muitos os nãos da vida. Mas o que fortalece o ser humano é os nãos. Ninguém é sustentado pelos sims. O sim é uma palavra de conforto sobre uma realização de conquista. Agora o não é um ensinamento da experiência para que você não se arrebente. Aceite os nãos dos seus pais. Aceite o não agora. Não vou fazer, não vou comprar, não é agora. Não vai namorar. E o terceiro, não mude com pessoas, mas as sirvas. A gente precisa servir mais e melhor. Porque o reino não está baseado a quantidade. Não é o quanto nós temos de adolescentes aqui. É a qualidade de adolescente que nós temos aqui.
Porque a gente pode mudar o mundo com essa quantidade que tem, mas a gente pode arrebentar o mesmo mundo com essa mesma quantidade. A gente tem que sim almejar ganhar mais pessoas, mas e aquelas que a gente já ganhou e não está aqui? E aquelas que estão dentro da tua casa, que mesmo, meus pais não são crentes, mas foi por uma gestação dos seus pais que você se conectou a Deus. Então agora é sua responsabilidade, leva Deus de volta para dentro da tua casa. Tem gente que culpa, não, meus pais não são crentes, eu vou para a igreja, aí eu sou Deus de igreja. Mas se Deus não pode entrar dentro da tua casa, alguma coisa está errada. E eu quero encerrar com uma história, para a gente poder orar, que é uma história de um rapaz, que ele foi procurar um especialista aí em oração, para ajudar ele a uns problemas na casa. E aí ele falou assim, olha, eu preciso falar contigo, me ajuda. Eu não aguento mais minha casa, e a minha sogra só briga comigo, me xinga, eu não gosto da minha sogra não gosta de mim. E com isso, por eu não gostar dela, minha esposa não me respeita, ela não acata as coisas que eu falo. Então tudo que eu vou falar, você não só trabalha, chega aqui em casa, não quer saber com nada, só acha que só é dinheiro e tal, me desrespeita, tira minha autoridade. E aí com isso eu tenho uma filha mais velha, que agora já está moça, e aí ela vai para a faculdade, coloca umas roupas que eu não gosto, fala assim, essa roupa está curta e tal, você não manda mais em mim, eu já sou, eu sou dona do meu próprio nariz e faço o que eu faço. E eu tenho um menino mais novo, que por eu chegar cansado, ele quer brincar de bola e tudo, eu falo, filho, eu não tenho tempo, você está vendo, você não quer saber de nada, é só seus amigos, só o trabalho, então minha casa está uma bagunça, eu não sei mais o que eu vou fazer, e é por isso que eu agora comecei a beber. E aí aquele senhor falou assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou orar por você, o que eu posso fazer eu vou orar. Então começou a orar, orou. Depois que ele terminou de orar, ele falou assim, olha, eu preciso contar um negócio que eu ouvi aqui na minha oração. O que foi? Deus falou para mim que Jesus está dentro da tua casa. Eu falei assim, dentro da minha casa? Eu acabei de contar a desgraceira que está dentro. Vocês não ficam bravos de falar desgraceira, não é palavra, é fora da graça, tá? Você não fica. Eu contei tudo que está zoneado dentro da minha casa. Você fala que Jesus está na minha casa, é impossível. Pode estar no vizinho, mas na minha casa não é. Eu acabei de falar que todo mundo ali, ninguém respeita ninguém, é uma bagunça. Eu falei assim, vai embora, porque o que Deus falou para mim é que Jesus está dentro da tua casa, você precisa achar Jesus. Aquele cara foi incomodado com aquilo, e de repente ele chegou em casa, a primeira pessoa que ele topou na entrada de casa foi a sogra. E aí ele falou assim, olha, seguinte, reuniu todo mundo, falou assim, eu fui de uma pessoa que revela as coisas, e falou assim, que Jesus está aqui. Então um de nós é Jesus, alguém está enganando e alguma coisa está errada, fala para mim quem que é Jesus. E aí a sogra falou assim, você que não deve ser, né? Porque você já é um imprestável, minha filha casou com você, e eu já falei que não era para casar, não sei o quê. E aí a mulher falou assim, com certeza não é, porque você só põe dinheiro aqui, você só maltrata a mamãe. E aí a filha falou assim, porque você só implica comigo, porque eu faço faculdade com roupa curta. E o irmãozinho, o filho pequeno falou assim, e eu esperando alguém para jogar bola. E aí começa a briga e tal, e começou a discussão. Ele falou assim, quer saber? Bateu a porta, foi lá para fora, sentou na sacada. E aí o filho dele mais novo chegou e falou assim, pai, parou para pensar que talvez Jesus esteja aqui mesmo e seja a vovó? E aí ele falou assim, será, filho? Eu falei, porque se Jesus está aqui, ele deve ser o mais velho da gente. Então vamos imaginar que seja a vovó. E o rapaz falou assim, poxa, filho, tá, vai, vamos ver se é mesmo. Talvez seja mesmo, ela é a anfitriã da casa, então deve ser a mais velha e tal, deve ser ela. E aí ele começou a pesar isso nele, melhorou com a senhora. Falou assim, quer saber, dormiu bravo. Antes dele acordar, antes dele trabalhar, ele acordou e fez um café da manhã para a sogra. Ele preparou o café da manhã da sogra, deixou ali bem bonitinho, com a carta para a sogra, foi lá, cobriu a esposa, deu um beijo na esposa, falou, estou indo trabalhar. Ela abriu o olho assim, percebeu que era ele não viu, estranhou, falou para a filha, olha filha, eu te busco na faculdade hoje. E falou para o filho, a hora que eu voltar, nós vamos bater uma bola. E aí foi embora tal. Aquela sogra chegou, acordou, falou assim, um café da manhã de tudo que ela gostava. Falou, não acredito, que aquele cara deve estar louco, deve ter veneno nessas coisas, mas começou a comer, saborear aquele café da manhã. A filha acordou, falou assim, bom dia mamãe. Falou assim, o que aconteceu com seu marido essa noite? Olha o café da manhã que ele me fez. Aí falou assim, então, ele até me deu um beijo e falou que bom trabalho e tal, estranho. A filha chegou toda arrumada, falou, você vai arrumada, com toda coberta desse jeito, você não usa roupa assim? O papai vai me buscar na faculdade, eu sempre pedi, ele não ia. E aí o filho já chegou acordando, chutando bola para tudo quanto é lado, falou assim, pai, vem brincar de bola comigo hoje. E aí foi mudando. O que eu quero falar para você é que Jesus está dentro da tua casa, muda você.
Aquela família foi mudada porque alguém falou assim: bom, se alguém é Jesus, então eu vou tratar melhor. Tratou a sogra melhor, tratou a esposa melhor, tratou a filha melhor, tratou o filho melhor. Restaurou uma casa porque ele entendeu que se tem alguém que tem que mudar, era eu mesmo. Então você, adolescente, se alguma coisa está fora da realidade da sua vida, muda você. Amém? Convido você a se colocar de pé, por favor. Aqui acaba 6, né? É isso? Eu quero orar por vocês. Eu acho muito importante essa questão da oração, porque muitas vezes a gente está perdido de fato sobre aquilo que nós somos. Até sabemos quem somos, mas a circunstância da vida tem feito com que eu não enxergasse de fato que Deus me ama, que Deus tem algo grande para mim. Talvez pela história da minha família, como está dentro da minha casa hoje. Talvez pela realidade que eu construí de Jesus mesmo. Eu não enxergo Deus como eu deveria enxergar. Talvez aqui você está inserido num ministério muito superficial, porque você ainda não foi aceito dentro da comunidade Wake. Você é muito novo e aí você está inibido e não está inserido no grupo total. Mas hoje eu convido você que quer, nós vamos orar para quem quer. Nós não vamos orar para Deus revelar os milagres, para Deus revelar quem você, o chamado que Ele tem. Não é isso. O que Ele tem para você, só você pode saber, porque isso é uma pergunta individual que você tem que fazer. Mas eu quero orar porque eu quero quebrar sobre esse tempo uma juventude desistente. Uma juventude que despreza o lar. Uma juventude que despreza um direcionamento. Uma juventude que tem dificuldade de se submeter às pessoas mais velhas. Então você pode vir aqui à frente, eu não sei como que organiza aqui. Pode vir, por favor, enquanto o ministério... Dá para cantar aquela do Primeiro Amor? Glória a Deus. Você pode já se colocando aqui na frente. Talvez você olhe que o seu comportamento está tão errado dentro de casa que você não acha que nem é digno de vir receber oração. O fato de você vir aqui à frente é assumir um compromisso de um comportamento diferente a partir de hoje. O que está feito até hoje não dá para ser corrigido. Mas o que eu vou fazer daqui para frente, sim. O que eu já fiz lá em casa, as brigas, os desrespeitos, aquilo ali a gente não volta mais atrás, a não ser pedindo perdão. Mas um ato de mudança, isso sim faz a gente avançar. Pode vir para frente. Eu sou de verdade, não há mais porque lutar. Não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade de Deus olhar para você e renovar aquilo que você deixou perder por algum momento. Você que está aqui na frente, se conecte com Deus, se alinhe a Deus naquilo que Deus tem para você. Solte as ansiedades da adolescência, solte as ansiedades de querer ser mais do que você não precisa agora, ou talvez da dificuldade de ser o que você precisa ser, porque ainda você não se enxerga na onde você está, ainda você não se enxerga naquilo que você precisa ser em Deus. Deus quer você do jeito que você é. Deus quer a sua idade. Deus quer o seu tempo. Deus quer o seu coração. Deus não espera superação. Deus não espera grandiosidade. Deus espera um coração disponível. Como criança
sou